Papo Mais. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Mais. Essa é uma produção da CISP, a Central de Informações São Paulo. Aqui você confere informações e tendências em crédito e cobrança, além de reflexões sobre comportamento, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e neste mês internacional da mulher, nosso episódio é sobre assédio e desigualdade no mercado de trabalho. As mulheres enfrentam entraves por questões de gênero em diferentes contextos sociais. No ambiente profissional, por exemplo, elas se deparam com assédio moral, quando são descreditadas de talentos e aptidões por serem mulheres, e assédio sexual, que é até 3 vezes mais frequente entre elas do que entre os homens, segundo pesquisa da consultoria MindSign. Outro ponto de extrema relevância é a remuneração. Segundo pesquisa encomendada pelo portal G1, realizada em 2021 pela iDados, com informações do IBGE, mulheres ganham, em média, 20% menos do que os homens, mesmo ocupando os mesmos cargos e exercendo as mesmas funções. E no que diz respeito aos cargos de liderança, elas são 39%, enquanto eles 61%, de acordo com o IBGE. Diante dos dados, que são um pequeno recorte dos problemas enfrentados pelas mulheres em suas carreiras, fica evidente que temos muito a dialogar para um cenário mais justo e igualitário, não é mesmo? Pensando nisso, convidamos para o papo de hoje a advogada e consultora em direitos humanos com ênfase em questões de gênero, Margarete Hernandes. Ela é presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero da OAB Santa Catarina e também da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Nacional. Margarete, muito obrigada por aceitar o convite e seja muito bem-vinda ao podcast Papo Mais. Não, muito obrigada também pelo convite e pela oportunidade. Margarete, para começar, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Primeiramente, trabalhei na área privada, eu fui gerente de banco por muitos anos, por 17 anos, mais ou menos, e trabalhei no setor privado uns 25, mais ou menos. Mas isso nos anos 80, 90, né? 80, 90. Então, imagina a situação que era, né? Até o final dos anos 90. Já no século XXI, eu fui ser advogada. Trabalho como advogada na área de direito e sucessões, com contratos, na análise não litigioso também, conciliação, mediação, mais na área civil e no direito de família. E depois eu entrei para as comissões da OAB. A OAB ela tem, hoje aqui em Santa Catarina, nós temos 108 comissões temáticas, a nacional também tem em torno de 100 comissões, e essas comissões são formadas, né, os advogados são convidados, né, para formar essas comissões e auxiliarem a sociedade, né? O objetivo delas é orientar a sociedade nos seus direitos, né? Porque a OAB, como guardiã da Constituição Federal, tem por dever orientar a sociedade, se manifestar, dar pareceres, né? Então, essas comissões, elas são comissões temáticas, elas são segmentadas, né, por segmento, então tem diversos tipos de comissões. E aqui em Santa Catarina fui eu que fundei a nossa Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero. E agora faço parte já na gestão passada. Aliás, eu faço parte desde que ela foi criada da Comissão Nacional, mas como presidente foi agora. Então, esse é o meu trabalho de voluntariado, né? É um ativismo também. E eu, fora disso, também trabalho enquanto ativista de direitos humanos e promovo, então, capacitação de pessoas, né, nessas áreas, no combate ao racismo, na prevenção de assédio moral e sexual das mulheres nas relações de trabalho, no meio corporativo. Também trabalho com os direitos LGBTQIA+, então eu dou muitas palestras com relação ao direito LGBTQIA+. Então, a gente tem um trabalho pioneiro nessa área LGBTQIA+, né? E aí agregamos aí o trabalho com as mulheres e com as pessoas negras. Imagino que um grande desafio, né? Sim, bastante, né? Eu sou uma mulher de 62 anos, sou uma mulher lésbica, assumidamente, uma mulher cisgênero lésbica, né? Eu só gostaria de fazer essa diferenciação, que as pessoas às vezes não sabem o que é Claro. cisgênero e transgênero, né? Cisgênero é você quando a gente se adequa, né? O nosso gênero
com o nosso biológico, né? Com a nossa genitália biológica. Então, eu me entendo como mulher, como do gênero feminino, então eu sou uma mulher cisgênero. Quando eu nasço, né, com a genitália feminina, mas não me entendo como mulher, me entendo como homem, eu sou um homem trans, né? Tá. Se eu nasço com uma genitália masculina e me entendo como mulher, sou uma mulher trans, só para a gente fazer Não, é esse importante, né? A gente glossário de rodapé. Não, verdade. E aí, a partir disso, os desafios foram muito grandes, né? Tanto na sua vida profissional como nessa militância, enfim, com a OAB e tudo mais, não é isso? Até porque também vivo num estado bastante conservador, Santa Catarina, né? Bastante conservador. Então, a gente é resistência aqui. A gente luta muito aqui. Eu, por exemplo, né? Não sei se vocês sabem, Florianópolis, que é a capital do estado de Santa Catarina, ela era a única cidade do Brasil, a única comarca em que os casais homoafetivos eram impedidos de casar por conta de um promotor que dava parecer negativo aos casamentos. Nós lutávamos contra esse promotor aqui, até que nós conseguimos tirá-lo dessa função em 2019. Uma vitória a mais, né? Uma luta a Uma mais vitória em a Santa mais. Catarina. Verdade. E que avanços você destacaria nas últimas décadas em relação às conquistas femininas no mercado de trabalho? Eu acho que nós tivemos alguns avanços, então nem tantos avanços como nós deveríamos ter, né? Nós ainda ganhamos menos que os homens na mesma função, né? Ainda existe essa disparidade salarial. Obviamente, muitas empresas se adequaram agora com o compliance, né? Está todo mundo se adequando com os termos de compliance, com relação, inclusive, aos preconceitos, né? Então, muitas empresas, para evitar um passivo trabalhista de preconceito, de assédio moral, de assédio, estão trabalhando dentro do meio corporativo, né, dentro das suas empresas, estão trabalhando essas diferenças, essa disparidade. Mas eu acho que os avanços que eu posso destacar, nós temos muitas executivas, muitas CEO, hoje mulheres, e eu acho que isso foi um grande avanço, a promoção das mulheres, né? Nós tivemos nas leis trabalhistas o avanço da maternidade, tivemos também no artigo 223, se eu não me engano, da CLT, na prevenção do assédio moral e do assédio sexual, né? Então, as empresas criaram mecanismos internos, né? Através de treinamentos em climas organizacionais, criaram canais de denúncia, né? Muitas criaram canais de denúncia com relação a assédio contra tanto o cliente interno como o cliente externo, né? Também. Então, eu acho que nós tivemos alguns avanços, mas eu acho que, sinceramente, foi tímido, foi frágil, né? Apesar que, hoje, como eu falei, nós vimos hoje, no meio corporativo, muitas mulheres em alto escalão, assim como também no meio político, né? Nós conseguimos aí, agora no Congresso, acrescentar, se eu não me engano, de 11% para 14%, mas a participação ainda é muito pequena. Eu ainda acho muito frágil os avanços, sabe? Eu não sou muito otimista com relação ao que a gente tem. Nós melhoramos e avançamos? Sim, mas não como nós deveríamos, né? Porque o que nós vimos hoje? Uma sociedade célere, uma sociedade que tem uma comunicação extremamente rápida, né? O meio corporativo tem que correr também para se adequar, né, às exigências do mercado, às demandas. Então, ele tem que cada vez mais se sofisticalizar nos seus produtos, né, internos. Ele tem que estar... A tecnologia é o boom, né? Hoje em dia, eu até ontem fiz uma palestra em que eu comentei assim que a gente hoje não consegue no boarding, branding, call, enfim, só termos americanos. Então, hoje em dia, quem não tem inglês, a mulher que não teve já na sua cultura, porque eu, por exemplo, eu sou uma exceção. Eu, quando era adolescente, fiz inglês fora da escola, fiz 3 anos. Depois, quando eu já tinha meus 30 anos, fiz novamente em inglês. Mas na minha idade, eu sou uma exceção. Então, uma mulher com 60 anos no mercado de trabalho hoje, não tem espaço, né? Não tem. Ela tem que estar aposentada já. Então, eu acho que a gente ainda o mercado é muito excludente, ele não é inclusivo.
Nós precisamos ter muito mais inclusão social dentro do mercado. Então, eu acho que a gente avançou sim, mas a gente precisa avançar muito mais. Nós precisamos realmente... O que o feminismo quer, né? Igualdade de gênero, igualdade de direitos e igualdade de oportunidades, né? Nós não queremos ser superiores aos homens, nós queremos ter igualdade de oportunidades. Você me disse agora que, porque o setor de cobrança é quase só de mulheres. Beleza. E te digo, uma mulher produz 2 vezes mais do que um homem. Sempre foi assim. Porque é a mesma coisa uma pessoa LGBTQIA+, uma mulher trans no mercado de trabalho, ela vai produzir muito. Por que ela vai produzir muito mais? Porque ela sabe que ela vai ter que fazer muito mais do que o homem do mundo patriarcal que está acostumado a fazer para ela aparecer. Eu lembro que quando eu fui gerente de banco, eu fui a primeira gerente administrativa mulher aqui na minha cidade, Florianópolis, na capital, né, do estado. A primeira. E aí, quando eu ia nas reuniões, tinham 90 gerentes administrativos da região. Era só homem, e eu ali. E eles não vinham conversar comigo sobre negócios, sobre o banco, eles vinham, às vezes, um assédio mesmo, assédio sexual, vinham com umas conversinhas, né? Eu era muito jovem na época, tinha 20 anos. Então, o que aconteceu comigo no banco? Eu entrei numa agência bancária e eu fui trabalhar em todos os setores para eu aprender o que era uma agência bancária, como é que funcionava o banco. No final das contas, eu tinha o conhecimento, eu tinha o poder. Eles foram obrigados a me promover. Eu trago esse exemplo, isso dos anos 80 até 2002. Eu saí do banco em 2002. Vejam que no século XXI ainda, nós já tinha muito mais mulheres gerentes, os bancos privados já começaram a ter muito... Eu trabalhava no Banco Estadual aqui, né? E já foi extinto, o BESC, e foi incorporado pelo Banco do Brasil. Então, hoje tem muitas mulheres... Aliás, hoje tem mais mulheres como gerente do banco, porque hoje o gerente, ele basicamente trabalha no computador, né? Ele quase não atende presencial, é tudo muito diferente, né? Mas é muito mais as mulheres. Então, as mulheres cresceram muito. Eu acho que avançou porque elas... É aquilo que eu falei. Se o mercado me exclui, eu vou fazer muito mais, eu vou trabalhar muito mais para ter um espaço. Então, a luta pelo espaço de poder dentro das empresas, das mulheres, é muito mais inteligente e elas acabam trazendo muito mais produtividade para a empresa. Sem dúvida. E na sua lida aí com as questões de gênero, você recebe muitos relatos de mulheres vítimas de assédio e de desvalorização em relação à remuneração? E aí eu coloco a pergunta também para as mulheres trans, né? Isso também acontece? Como é que é? Principalmente para as mulheres trans. Primeiro que ainda as mulheres trans ainda não estão inseridas regularmente no mercado de trabalho, né? Isso não existe ainda para elas. Nós temos hoje 90% das mulheres trans na prostituição. E não é por uma opção, por uma escolha, porque a prostituição é uma profissão como outra qualquer, né? Não temos que colocar estigma de preconceito, mas ela tem que escolher essa profissão se ela quiser, né? Por vontade própria, espontaneamente. Então, ela acaba indo porque é aquilo que sobra para ela. Porque, por incrível que pareça, o Brasil ele é o campeão de homicídios LGBTQIA+, e a cada um gay que é assassinado, 14 pessoas são assassinadas. E ele é campeão em mortes trans e ele é campeão na pornografia trans. Então, vejam, né? A dicotomia. Nós temos um país onde o cidadão mata, mas ele sente desejo sexual. Então, o que acaba sobrando para as mulheres trans? A prostituição. Os homens procuram muito as mulheres trans para o sexo, né? E elas não conseguem por quê? A mulher trans, ela não conseguia emprego nenhum. E quando conseguia, era no telemarketing, estava exposta, ela não estava na vitrine. Hoje eu já vejo aqui em cinemas uma mulher trans atendendo na bilheteria. Eu vejo hoje uma mudança, está começando a mudar, mas é muito pequeno. Para as mulheres trans ainda é muito frágil. E as mulheres trans, elas são... Eu, por exemplo, tive uma denúncia que eu lembrei agora aqui, de uma menina trans de 18 anos que foi procurar emprego, ela era formada em... Eu não lembro, não estava formada ainda. Mas, enfim, ela foi procurar emprego numa empresa, ela tinha toda a qualificação, ela
Ela tinha 23 anos ou 24 anos. Ela tinha uma formação também na área, eu não lembro mais o que era. E ela era deficiente auditiva. Então, ela foi para a vaga do deficiente na empresa. E ela foi indeferida. Foi negado para ela porque ela era trans, porque ela se identificou como uma mulher trans. Não, e ela não pegou a vaga. Depois, uma outra pessoa pegou aquela vaga. Então, assim, ainda tem muito preconceito com os PCDs, né? Com os portadores de deficiências, muito preconceito com os LGBTQIA+, principalmente pessoas trans. Porque os homens gays, eles sempre tiveram, de certa forma, um certo privilégio. Porque um homem ele se porta como um homem, se veste como um homem. Se lá fora ele tem uma vida sexual e afetiva, né? De padrão homossexual, a empresa, nos grandes centros, nunca teve problema com isso, né? Uma mulher lésbica também se veste como mulher, se apresenta como mulher, como eu tive, né? Eu acho que na minha juventude todo mundo sabia, mas eu não podia falar, né? Eu não podia, assim, dizer, hoje vou levar minha namorada para a recepção do banco, China. Eu nunca levei ninguém, né? E quando eu tinha um relacionamento, era a minha amiga, né? Nós não assumimos o relacionamento. Então, tudo no Brasil muda a partir de 2011. Eu queria ter 20 anos hoje e aproveitar aí os direitos, né, dessa juventude. Mas está tudo certo. O importante é que a gente lutou e continua lutando para que essas pessoas não passem por aquilo que eu já passei, né? E preconceito com mulher, eu sempre digo, eu tive 3 preconceitos. Preconceito de classe, porque nasci numa família pobre, preconceito por ser mulher e preconceito por ser uma mulher lésbica, né? Então, são recortes diversos. Se eu fosse negra, eu ia ter outro preconceito, que normalmente uma mulher lésbica preta tem. Ela tem preconceito de classe, ela tem preconceito de raça, ela tem preconceito por ser mulher, ela tem preconceito porque ela é uma mulher lésbica, como Marielle, por exemplo, né? Que é um exemplo aí que a gente conhece. Então, os recortes vão se somando, né, dos preconceitos. Os né? recortes vão se somando e são muitos, né? Eu acho que nós podemos dizer que essas denúncias que eu recebo das questões de gênero é sempre assim, ó. Por exemplo, tem uma vaga aqui na minha empresa hoje para chefe de alguma coisa. Então, eu já recebi denúncia assim, ó. Tinha 4 homens e uma mulher. 4 mulheres e um homem. Esse homem vai levar a vaga, né? Então, existe uma preferência masculina aí. E aí eu te digo por quê? Porque a mulher pode ser mãe, ela vai se ausentar na licença maternidade. A mulher tem TPM, aí ela às vezes não está muito bem. O índice de depressão é maior entre as mulheres. Temos um quadro aí muito desfavorável para a gente, né? Nós temos mais indisposições do que os homens. Então, veja bem, você tem uma empresa, você vai empregar quem? Principalmente no cargo de responsabilidade. A mulher produz mais, mas ela vai me trazer mais problemas, mais encontros. Eu vou deixar o homem. Então, existem muitos empresários ainda com essa cabeça. Eu acho que já mudou bastante. Eu conheço muitas empresas aqui em Florianópolis, e a maioria das empresas que eu conheço internamente são empresas de tecnologia, que elas me chamam muito para palestra. Aqui hoje virou o Vale do Silício aqui, né? Florianópolis, então, tem um parque tecnológico aqui, que é um dos maiores do país, né? Então, tem muitas empresas aqui. E eu conheço muitas empresas na cidade, porque eu fui gente dessas... Quando era gente de banco, eu cuidava dessas contas no banco, né? Então, a gente conhece algum... Então, assim, eles estão se modernizando bastante, eles estão... Porque a mentalidade deles aqui era terrível. E são empresas de tecnologia que elas acabam sendo pioneiras nessas questões, né? De mulheres, elas acabam quebrando as barreiras. Com as pessoas trans, com as pessoas negras. Nossa, eu tenho a X-Cake aqui, é muito bacana que eu vou lá. Nossa, a galera é super animada, sabe? Pessoa criativa, é um clima organizacional, assim, o clima da empresa. Não, eu vejo a diferença da minha época, né? Aquela coisa, né? Não podia nada, e
E hoje eu vejo que... E claro, né? Quanto mais tu tiver um sofrimento, tu vai produzir menos, né? Os Não, sem dúvida. sofrimentos fazem tu produzir menos. Agora, como é que eu vou produzir bem? Eu tenho que estar animada, eu estou bem, eu estou feliz, minha vida está boa, eu estou sendo respeitada, eu estou ganhando bem, eu estou ganhando igual aquele cara ali que está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu estou super animada, eu vou fazer isso aqui e vou me esforçar para ser melhor. Então, eu acho que que os empresários, os executivos, perceberam isso, né, e foram mudando. E essa questão dos impactos, né, principalmente da remuneração, né, que você recebe algumas denúncias, qual o impacto que você verifica na vida dessa mulher que tem essa questão de discriminação, que sofre esse assédio, enfim, dentro da empresa? Então, o assédio é uma coisa violenta, né? A violência moral, às vezes, ela é quase pior que a violência física, né? Claro, violência física leve, né? A violência moral, o que acontece, né? Nós temos três coisas aqui, né? O homem, no sentido lato da palavra, né? Uhum. Posso falar a mulher. Nós somos formados de mente, corpo e espírito. Então, nós precisamos ter espiritualidade, né? Precisamos ter alguma espiritualidade dentro de nós. Nós precisamos trabalhar nosso psique. Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico. Quando um desses está desequilibrado, ele desequilibra os outros. Então, se eu estou infeliz no meu ambiente de trabalho, né? Se eu sou discriminada, se agora aquele meu colega, homem, que está aqui, que entrou agora, eu já estou um tempão, e mesmo que eu estivesse com o mesmo tempo de serviço, está ganhando mais do que eu, né? Se eu peço, às vezes, se eu não... eu estou aqui trabalhando tanto quanto ele trabalha, estou produzindo, estou dando ideias e não tenho a devida atenção enquanto colaboradora dessa empresa, né? Aquilo começa a me dar uma certa desânimo, né? Eu começo a me sentir menosprezada. Se eu já tenho um problema meu de complexo de inferioridade, me sinto pior ainda. Quantas mulheres ainda têm o complexo de inferioridade da mulher? Deus, a maioria. Ainda acho que o homem é que tem que ser. Eu ontem estava vendo o filme até que está no Netflix, da primeira advogada mulher, né? Foi em Turim, na Itália, a Poet, tu viu já? Uhum. Então, ela estava comentando, a própria mulher estava criticando ela. Então, assim, isso foi lá no século XIX, foi, mas hoje nós vimos, por exemplo, teve uma deputada aqui na Assembleia Legislativa, ela se reelegeu. Na primeira legislatura dela, ela foi na posse com um decote bonito. Nossa, isso virou, né, quase falta de decoro, quase faltaram processar porque ela estava com um decote. Ela não estava expondo o corpo, nude, né? Ela estava simplesmente vestida como ela queria se vestir. Mas aquilo deu o que falar, inclusive, ela processou quem falou mal e ganhou o processo e tal, e agora ela se reelegeu. Então, assim, veja bem, né? Por que a mulher não pode usar um decote? Ela está querendo o quê? Ela está querendo ter uma relação sexual com os homens? Então, existe ainda esse olhar masculino, né? Essa masculinidade tóxica para cima da mulher, né? E mesmo no ambiente corporativo, né? Se o homem ele olha a mulher sempre com esse olhar, ele não tem aquele olhar. Isso era uma coisa que, na minha época, lá nos anos 80, eu já reclamava. Eu tinha reunião de gerentes de manhã, eram 7 gerentes e eu. Eles só falavam dos relacionamentos extraconjugais, eles só falavam da mulher como um objeto sexual, eles eram racistas, falavam mal dos negros, eles falavam que preferiam ter um filho drogado que um filho gay. Então, assim, esse tipo de formação né, que ainda, por muito tempo, esteve aí incrustado nas empresas, sabe? Então, nós ainda trazemos isso dentro da gente, né? Então, o impacto que uma mulher sofre da discriminação é isso, a antiprodutividade, ela acaba, às vezes, se demitindo,
ou ela acaba sendo demitida porque daí ela ficou mal, aí ficou doente, pegou 3 dias e e ficou em casa. Então, eu acho que o impacto é somente negativo, né? Eu E as acho que a empresas. empresa... Entendi, desculpa. E as empresas precisam fazer o quê para ter essas, para acontecer? Que mudanças as empresas precisam fazer? Para Para combater o que assédio, para combater o assédio dentro, para incluir essas mulheres. para combater, porque assim, eu diria que o programa para a inclusão das mulheres seria um e para combater o Uhum. assédio seria o outro, né? Para combater assédio moral e sexual dentro das empresas, eu acho que canal de denúncias, né? Reuniões periódicas com as mulheres, somente com as mulheres, de preferência que a chefe seja uma mulher para ouvi-la, né? Porque às vezes quando é o homem ele inibe a mulher de comentar, ela tem medo de ser demitida se ela falar, né? Porque às vezes o assédio é cometido pelo grande, o Big Boss ali, que é Uhum. ele que vai decidir a vida dela funcional. E se for o Big Boss, ela não vai falar nunca. Então, ela só vai falar se aquela opressão for muito pesada para ela, né? Porque se ela precisar muito daquele trabalho, e principalmente se ela não for qualificada, ela vai sofrer aquele silêncio. Isso é muito triste, né? O que as empresas podem criar são programas realmente para os homens de terapias reflexivas, né? Hoje estão sendo criadas muitas essas terapias reflexivas para os homens, para que se combata a masculinidade tóxica, né? O machismo, né? Esse esclarecimento, que a empresa crie um canal de denúncias, que a empresa faça uma capacitação com todo mundo, olha, gente, e inclusive, né, orientar no sentido da criminalização do assédio, né? Porque a empresa pode ser criminalizada e o funcionário também, porque se ele é funcionário e ele me assediou, eu vou ingressar contra a empresa e contra o agente promotor, né? Então, eles têm essa conscientização das leis trabalhistas que penalizam o assédio, né? Então, eu acho que precisa esse esclarecimento realmente, né? Os empresários precisam esclarecer os seus colaboradores, né? E tudo isso que acontece. Canal de denúncias, capacitação, clima organizacional que deve ser sempre revisto, né? Terapias reflexivas para os homens, olha só que ideia genial. Eu não sei se tem empresas que fazem isso, acho que não fazem. Aqui, a nossa prefeitura vai, ao menos tem promessa, que nós vamos criar grupos aqui. E na esfera pública, né, de políticas públicas, o que pode ser feito? Então, nós demos a ideia aqui, enquanto OAB, né, de justamente criar esses grupos, né, reflexivos, gratuitos, né, e porque eles já existem como penalidade para a Maria da Penha, né? Os agentes da Maria da Penha, os homens que cometem o crime, leves, né, na Maria da Penha, eles os crimes são esses, de participar de cursinhos, que são terapias reflexivas entre homens sobre o machismo, sobre a violência doméstica, sobre o que é a Lei Maria da Penha, né? Então, isso já é uma política pública que alguns municípios já aplicam, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós precisamos, na verdade, eu sempre digo assim, vamos fazer um olhar macro aqui. O que acontece hoje? Nós vivemos uma época de uma revolução na sociedade, uma revolução social. Essa revolução já faz tempo que ela vem vindo, desde o começo do século XXI, né? Quando a terceira onda do feminismo, vamos botar, que começou nos anos 90, explodiu no começo do século XXI, né? Nós precisamos esclarecer a sociedade. A sociedade precisa entender, né? Nós naturalizamos por muito tempo o mal. Nós temos o mal incrustado em nós. O machismo não está somente nos homens, está em nós também, né? E nós somos atravessados por aqui, Santa Catarina, que é um país colonizado via Europa, nós temos um racismo muito grande aqui, né? Então, a gente precisa esclarecimento, a sociedade precisa, nós precisamos, todo mundo,
Quando se fala LGBTQIA+, ai, o que é esse pessoal com essas letrinhas aí? Eles querem privilégios, eles querem ser melhor do que a gente, eles querem... Não é privilégio. As pessoas LGBTQIA+, elas sempre existiram, sempre estiveram aqui, elas só não se assumiam. Nós éramos invisíveis. Nós estávamos armarizados. Ninguém falava porque eu posso perder o emprego, a minha família vai me excluir, os meus amigos irão me excluir, os meus vizinhos também. Então, nós nos reprimimos, né? Por muitos anos, por muito tempo. Isso não é anos, não, é séculos. Né? A transexualidade sempre existiu. Vide aí o filme da garota dinamarquesa, que é lá no século XIX. Nós sempre tivemos agora. O que acontece? Ah, é moda. Agora virou moda ser trans. Aí os meninos estão querendo ser meninas, as meninas... Não é moda. É questão de que cada o gênero é uma construção social, né? A Simone de Beauvoir já nos dizia que ninguém nasce mulher, se torna mulher. Então, nós temos... O que falta para a sociedade é a diferenciação entre gênero e sexo, porque as pessoas confundem. Nós vivemos uma era, para mim, da libertação da genitália, em que nós não vamos mais ser definidos pela genitália, nós seremos definidos por nós mesmos. Qual é o meu gênero? Eu utilizo o mesmo chavão que não é um chavão, né? Mas as mesmas palavras da Letícia Lange. Eu sou uma construção de mim mesma. Eu não sou do gênero masculino, do gênero feminino. Então, eu acho que a sociedade precisa desse esclarecimento, né? Isso não é modinha, isso faz parte do ser humano. Nós vivemos uma época de luz, apesar dos pesares, vivemos um novo iluminismo, em que tudo que está oculto está vindo à tona, tudo está sendo clareado, tudo está deixando de ser oculto. A gente vê isso todos os dias, né? Então, a sexualidade, o gênero também estão, né, deixando de ser ocultos e aparecendo. Olha, gente, eu nunca fui essa pessoa, eu sempre fui assim. Mas agora eles estão me mostrando. Então, isso reflete também no ambiente corporativo. Nós precisamos também conversar com o empresário e dizer, olha, vamos conversar. Né? Vamos conversar com seus colaboradores, vamos falar sobre isso, até para o senhor evitar aí um passivo. Então, assim, eu acho que dá para melhorar bastante e só falta para nós realmente um grande esclarecimento, que as pessoas entendam que nós estamos mudando, né? Que a humanidade está mudando, é uma revolução social, a gente tem que acompanhar. Né? Eu tenho uma frase que eu utilizo do jurista francês, Georges Ripé, que ele diz assim, quando o direito ignora as mudanças na sociedade, a sociedade se vinga ignorando o direito. Então, eu uso isso para quaisquer segmentos da sociedade. Ainda temos um caminho aí, né, para percorrer, mas é importante a gente estar falando sempre sobre isso, eu acho que sempre, para que as pessoas, né, reflitam a respeito. E, Margarete, conta um pouquinho sobre sua atuação nas comissões de diversidade de gênero. As comissões da diversidade, elas foram criadas pela doutora Maria Berenice Dias, que é uma jurista famosa aí do direito de família e do direito à diversidade, gaúcha, foi desembargadora no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e hoje é advogada, e foi ela que fundou essa comissão. Né? Ela não é nem LGBT, é uma mulher hétero, cisgênero também, e a doutora Maria Berenice aposentou e foi advogar e fundou essa comissão nacional, em 2012, se eu não me engano. E eu comecei a fazer parte dessa comissão diretamente, faz o quê? Uns 6 anos, mais ou menos, da Comissão Nacional. E em 2013, eu abro aqui a Comissão Estadual, do Estado de Santa Catarina, né? Que chama Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero, que aí a gente trata das famílias homoafetivas e das pessoas transexuais. Então, o que a Comissão da OAB basicamente faz? Né? Nós promovemos seminários, congressos, debates, né? Rodas de conversa. Nós atendemos muita população, né? Eles nos procuram com denúncias no site da OAB, a gente atende, muita gente já tem no celular, eu sou bem conhecida aqui, então todo mundo já vai direto, doutora, não sei o quê, muita gente fala diretamente comigo,
É o pessoal da imprensa e o pessoal LGBT que sofreu alguma violência, né? Vai lá, me procura, olha, aconteceu isso, o que eu faço? Aí a gente orienta, né? A função, o escopo das comissões é orientar o cidadão, né? Com relação aos seus direitos, né? E para fecharmos este episódio, vamos à nossa sessão de ping-pong. Margarete, em poucas palavras para você, igualdade de gênero requer? Igualdade de gênero é as mesmas oportunidades. E as empresas precisam? As empresas precisam oportunizar, independente de gênero, sexo, qualquer coisa, oportunidade para todos crescerem de forma igualitária, né? E só para mulheres, enfim, todas as pessoas que precisarem no Brasil, não só em Santa Catarina, né, elas que se sentirem, enfim, lesadas nos seus direitos, elas podem procurar a OAB, as OABs né, estaduais ou a OAB nacional, para que elas possam, né, como é que elas fazem isso, né? Então, assim, nós temos diversas comissões, tem a Comissão da Mulher, tem a da Violência Doméstica, tem a do Direito da Vítima, tem a minha, que é a do LGBT, tem a da Igualdade Racial, que é do racismo, tem a do deficiente, cada uma tem uma, e realmente pode procurar a OAB, né? Tem lá o canal, lá Fale Conosco, lá, faz a denúncia, a OAB manda para a comissão pertinente, e isso gera um processo, e a gente vai procurar a pessoa e vai responder. E tem que procurar, né? Não dá para ficar calado o tempo todo. Tem que procurar, tem que falar e tem que denunciar. Verdade. Margarete, muito obrigada pela sua participação e sua contribuição foi muito importante aí nesse mês internacional da mulher, mas principalmente, né, para esclarecer, porque a luta é todo dia, né? Tá certo, querida. Muito obrigada mesmo pela oportunidade e tudo de bom para vocês aí, tá? Qualquer coisa estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Encerramos por aqui mais um episódio do podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou siga nossos perfis na plataforma Spotify e Google Podcasts para acompanhar novos episódios e conferir os anteriores. Você também pode enviar sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos sua atenção e companhia. Até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.